Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, muita paz, saúde e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Opa, a alegria do Senhor é a nossa força. O pastor já chegou adorando, hein? Quem adora? Deus gosta dos adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Seja bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã muito especial. Estamos aí na reta final aí de mais um mês abençoadíssimo. Vem com a gente, vamos orar com você e por você ainda hoje. Vamos trazer uma palavra profética, uma palavra de revelação ao seu coração nesta manhã, porque o Agir de Deus já está no ar através da Marumbi AM 730 kHz e anexo tudo junto com a internet. Chegamos longe, então seja bem-vindo, povo querido, povo da fé. Povo que ouve o Agir de Deus é um povo mais feliz. Então vem com a gente, você também. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui na Marumbi AM de Curitiba. Estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Gente, é o seguinte, estivemos em Apucarana, sábado e domingo passado agora, dia 22 e 23, e foi tremendo o Agir de Deus. E muitas bênçãos aconteceram ali na hora e outras o pessoal logo vai começar a mandar testemunho. Mas tem um testemunho aí, é um áudio menorzinho, eu mandei 2 áudios, é um menorzinho, se puder pôr ele na frente, é bem curtinho, mas justamente nós fizemos uma campanha lá, o ano passado, em julho do ano passado, em Apucarana, e a irmã estava com um problema muito sério. E nós fizemos um ato profético ali na hora do culto, ela foi curada e ela deu testemunho. Vamos ouvir esse trechinho, é bem curtinho, é o áudio menor que está aí. Eu mandei 2 áudios para o estúdio agora, pega o menorzinho primeiro, tá certo? O que tem menos tempo aí é lá de Apucarana, tem que aumentar o volume para ouvir, ficou meio baixo o som lá, vamos lá. E naquela noite eu fui curada pelo nome do Senhor Jesus. O pastor Edson me deu a água e o pastor Edson me deu a água, né? E falou, você já está curado em nome do Senhor Jesus. E eu tomei posse e fui curada. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, foi assim bem objetivo o testemunho. O pastor deu várias oportunidades lá na ocasião. E ela estava com um problema muito sério, né? E ela, na hora, assim, ela tomou, Deus me deu aquela inspiração peguei um copo com água, pode tomar, tá abençoada aqui na hora do culto. E para a glória de Deus ela foi curada. Tiveram outros depoimentos lá também, o irmão Genésio também foi curado, e até já rodamos o testemunho dele, acho que semana passada, antes da viagem, a gente já colocou o testemunho, então foi muito forte o agir de Deus. Então Jesus continua curando, salvando, libertando, e lembrando que o maior milagre é quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O importante é a nossa salvação, a salvação da nossa alma, mas os milagres também seguem os que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Nós vamos ouvir agora um áudio, inclusive é da Márcia e Mateus, aqui de Curitiba. Na realidade, ela enviou esse áudio na sexta-feira passada. Como eu estava em viagem, não foi possível colocar no ar. Então nós vamos pôr no ar hoje é quarta-feira, né? Então ela vai falar algo que aconteceu na vida dela e ela chama a atenção das mulheres. Ela mandou o recado, então vamos ouvir. Fala, Márcia. Sim. Vamos ouvir já. Pode falar. Paz do Senhor, pastor. A paz. Eu vou passar uma mensagem para as mulheres. Uhum. Ontem, o meu marido foi buscar meu exame que eu tinha feito semana passada, do câncer de mama. E graças a Deus eu não tenho mais câncer. Aleluia. De mama. Foram 5 anos de tratamento, mulheres. Sim. 5 anos de luta e fé. E esperança. Certo. Olha, mulheres, tem muitas mulheres que desistem.
porque elas não aguentam. Mas eu quero dizer para vocês que vocês que desistem, sabe? Façam de tudo para não desistir. Por exemplo, creia em Deus, escutem o programa do pastor, colabore com o programa do pastor, porque o programa do pastor, ele é um programa para os doentes, para os feridos, para os machucados. Eu enfrentei muita dor, muita ferida. Gente, vocês não imaginam o que eu passei durante 5 anos. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, Ele sempre esteve comigo onde eu pisava. Tanto é que um dia antes de eu saber que eu já estava curada completamente, um carro bateu em mim. É porque o inimigo, ele quer que você desista. Desista de tudo. Desista de orar, desista de escutar o pastor, desista de colaborar, desista de tudo. Não deixe. Lute. Seja forte. Lute o mais que você puder. Não importa se alguém for falar que você é isso ou aquilo, mais aquilo. Não importa. O importante é que Deus está vendo o que você está fazendo de bom. E Ele vai estar sempre com vocês. Eu sei que tem muita gente escutando o programa. E no meio dessas pessoas, muita gente tem essa doença. Essa doença maligna. Mas Deus está com vocês. Eu estou muito feliz por estar liberta. Glórias a Deus, eu estou muito feliz. Eu e o meu marido sempre colaboramos com o programa do rádio, porque ele é um culto na nossa casa. Eu já fiquei muito tempo sem ir nos eventos por causa dessa doença. Mas agora eu estou voltando. E eu vou ficar. Sim. Obrigada pelas orações de vocês, pastores. Que Jesus abençoe vocês. Sempre. Porque eu sei que o Senhor tem uma missão para mim. Eu sei. Só não sei o que é, mas eu sei. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, mulheres, que estão doentes, que estão feridas, machucadas. Escuta o programa do pastor. Peça para ele assim louvores para você adorar o Senhor, para você cantar, para você dizer aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Deixa o vizinho falar, não tem importância não. Logo ele vai estar fazendo igual. Sabia? Amém. Logo o vizinho do teu lado vai estar fazendo igual, vai dizer aleluia, 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 glórias a Deus. Eu voltei já para os eventos. Voltem vocês também. Feridas, machucadas. Em nome de Jesus, amém. Amém, Márcia. Deus abençoe a Márcia. Mateus e Márcia. Ah, sim. Valeu, obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Você está ouvindo esse depoimento, é importante. É importante você ouvir da boca do povo o que Deus está fazendo. Nós lemos aqui, quem manda por escrito, a gente lê, mas quando vem algum áudio, eu vi que foi interessante, porque a gente acompanha essa família praticamente
há 10 anos, né? Eles caminham nessa fé e ela está falando verdades que a gente está vendo que é verdade. Não desistiu, mesmo em momentos difíceis, mas ali Deus agindo, ela com fé, com perseverança. É isso aí, ela mandou o recado, acho que você entendeu muito bem aí o recadinho para você não desistir da vida, tá certo? Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos profetizando novas e grandes oportunidades. São palavras proféticas que, de fato, quando Deus fala, acontece. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Se você deseja colher algo, é necessário uma semente, uma plantação, plantar algo. E vários tipos de sementes. Então é muito importante a nossa jornada da fé, a nossa caminhada da fé, a nossa estrada da fé do dia a dia. Você precisa viver um dia de cada vez e viver bem. Principalmente você que começa logo pela manhã nos ouvindo, outros vão ouvir de tarde, de noite esta palavra. O importante é que você queira viver bem, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então eu creio que neste momento você já está abençoado. Você está debaixo da bênção. Estar debaixo de uma bênção não é uma isenção de problemas, mas com a bênção de Deus, você vence com mais facilidade as adversidades, os problemas, as lutas ou algum tipo de batalha que você esteja enfrentando. No finalzinho desta reflexão, eu quero orar por você e com você. Então, se possível, fique até o final, porque eu quero orar com vocês. E o clima está muito favorável. A atmosfera dos milagres, a atmosfera da fé está sensacional. Estamos vivendo tempos maravilhosos do agir de Deus, e onde Deus tem nos levado, seja através da voz, pelo rádio, ou através de reuniões presenciais, onde estamos indo pregar a palavra, Deus tem feito maravilhas. Não é nós, é o Espírito Santo, é Deus agindo, usando este vaso aqui, ou a pastora Eva, ou seja, como ele usa quem ele quiser. Deus usa quem ele quiser, obviamente, né? Então, mas todos nós temos nossas fases na vida, o ciclo da vida. Então você precisa entender que às vezes, para você que está me ouvindo agora, pode ser que hoje esteja encerrando um ciclo na sua vida. Foi bom, foi maravilhoso, mas Deus vai te colocar num novo ciclo, de um novo nível, seja nível de fé, nível de crescimento. Então, quando você entende essas coisas e vive na fé, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. E o texto que eu quero ler aqui está em Mateus, capítulo 14, a partir do 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco,
acalmou a tempestade, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero pausar aqui e dizer para você, meu amado e minha amada ouvinte, que certamente parte dos nossos ouvintes já conhece essa história. Talvez você já leu várias vezes esta bênção que aconteceu quando Jesus, então, acalma a tempestade, aquele vento, né, que era um vento contrário. E você sabe dessa história, mas só saber não é suficiente, porque às vezes você também está como os discípulos. Você está no meio. Quando a gente está no meio de alguma coisa, ou você volta ou você prossegue. Às vezes voltar, retroagir, pode ser pior, muito pior. Esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, e me disse o que ela estava enfrentando, e eu disse assim, olha, ainda bem que você não entregou aquela função sua, porque se você entregasse, seria pior a situação. Então, há momentos na vida da gente que a gente está fazendo a coisa certa, caminhando conforme Deus está permitindo, e a gente chega no meio. Pode ser o meio de um projeto, o meio de algum negócio, e de repente começa a vir ali algumas turbulências. Mas pode ser o teste de resistência. Tem gente que desiste, tem gente que para, não quer mais, e depois lá na frente ela diz, meu Deus, por que eu desisti? Por que eu parei? Aí já foi, né? Vai ter que ter outra chance depois, né? Mas quando você está no meio, você tem que ter força, renovar as suas forças, e eu espero que hoje, nesta hora que você está me ouvindo, venha um renovo espiritual na tua vida, venha uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida, para que haja uma renovação espiritual, uma renovação emocional. Você que está com as suas emoções abaladas por alguma razão, por algum motivo que aconteceu na sua vida, creia que hoje Deus tem uma cura para você, Deus tem um milagre para você, Deus quer te fortalecer, mas você tem que querer sair dessa situação. Tem muita coisa que não acontece na vida da gente porque a gente não quer, mas quando você quer, você sai. Então você tem que querer sair, querer ser ajudado, querer melhorar, porque Deus quer o melhor para você. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então tem certas coisas que é opcional. Quer, recebe, não quer, fica vendo quem quer receber. Essa é a verdade, certo? Mas ficando aqui no texto que eu li, a gente percebe que Jesus ordenou, quer dizer, ele ordenou, ele mandou. Ele não falou, por favor, vai lá. Ele ordenou, gente, ele disse para os discípulos, entre no barco e vão navegando, vão remando aí, tá? Que logo eu encontro vocês. Quando ele deu essa ordem para os discípulos, eles obedeceram. É aqui que está a chave do negócio. É você ouvir a direção de Deus e obedecer. Então, quando a gente ouve algo que Deus manda a gente fazer, a gente viu que é de Deus, está bem nítido, e você não obedece, vai ter problema. Vai ter problema. Se você obedece, se tiver algum problema, ele vai aparecer na hora certa, como aconteceu aqui nesse texto. Quem mandou eles irem à frente foi Jesus, certo? Então eles obedeceram, enquanto Jesus despedia da multidão. E quando ele despediu da multidão, no caso aqui Jesus, ele subiu ao monte para orar à parte. Ou seja, ele terminou ali os seus ensinamentos com aquela grande multidão e ele não quis acompanhar os discípulos no presencial. Ele só acompanhou à distância. Então Jesus acompanhava à distância, né? E eles foram remando lá. Enquanto isso, Jesus foi falar com o Pai. Jesus foi orar. Depois de um baita de um culto sensacional, ele foi orar. Olha só que interessante. Pode estar tendo um alô para a gente aí, prestar atenção aí no comportamento de Jesus. Porque o nosso modelo é Jesus, né, gente? O nosso modelo aqui é Jesus Cristo, com certeza, né? Então, você veja bem, ele foi orar à parte. Enquanto ele orava, o pessoal estava lá em alto mar já, no meio do mar, diz a Bíblia, no meio, né? Açoitado pelas ondas. Enquanto ele orava, o pessoal estava passando apuro, o pessoal estava num sufoco lá. Amado e amado ouvinte, quem sabe você está num sufoco em alguma área da tua vida, mas eu quero alertar você, Deus tem solução para essa situação. Talvez algumas portas se fecharam. Eu amo falar sobre isso, porque eu vivo essas experiências. Se uma porta se fecha aqui,
Não é nem outra que abre, são várias que abrem, essa é a verdade. Porque quando você segue a direção de Deus, quando você obedece às instruções de Deus, pode fechar uma, duas, três, Deus vai abrir outras. Porque quando Deus tem porta, preste atenção no que eu vou dizer, tem porta na vida da gente que é Deus que fecha. Aprenda isso. Porque geralmente, tudo que é ruim, que está dando errado, a gente fala, é o inimigo. Claro que o diabo, ele atrapalha, né? Mas quando é Deus, não vai nos doer, entendeu? Deus sabe o que faz, tá certo? Então, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Então, é uma palavra profética para algumas pessoas aqui agora. Quem sabe uma porta já se fechou para você e você não está entendendo, e você está teimando a querer que Deus abra essa porta, e Ele não vai abrir, meu amado. Eu falo isso de experiência própria. Tem portas que se fecharam, eu não entendi. Eu falei, Deus, mas por quê? Eu queria que todas ficassem abertas. Aí Deus diz o que? Mas para eu abrir uma outra maior, você tem que fechar essa aqui. Você está entendendo? Porque todos nós queremos, né, conseguir coisas, êxito em todas as áreas. Não. De repente eu estou falando com pessoas que vão ser grandes empresários, bem-sucedidos no seu comércio, na sua indústria, nos seus negócios, ou um funcionário que vai trabalhar e vai ser muito, muito próspero aí nos seus negócios, e você vai ser um grande investidor da obra, e necessariamente você não vai sair pregando o evangelho como a gente prega. Mas você vai cooperar com aqueles que estão fazendo com seriedade. Você está entendendo? Mas Deus está chamando todos os ouvintes a tomar uma atitude, caminhar com Jesus. Porque Jesus, através do Espírito Santo, Ele vai te conduzir, Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai guiar a sua vida, até mesmo numa viagem. Uma viagem, às vezes nós realizamos algumas viagens para pregar a palavra e nós temos ali uma agenda, então a gente vai lá. Mas de repente tem umas mudanças, depois daquele compromisso, surge uma outra porta se abrindo. E Deus permite isso, por quê? Porque é necessário nós também se conectarmos com outras pessoas. Porque onde um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Onde a pessoa chega, meu amado, vai mexer com o mundo espiritual, vai ter bênção, vai ter provisão, vai ter de repente uma pessoa que está triste, você vai chegar lá, essa pessoa vai ser curada porque você chegou lá. Mas por que você chegou lá? Porque Deus te levou até lá. Pensa nisso. Você às vezes não sabe o valor que tem. Esse é o problema de muitos filhos e filhas de Deus. Eles não sabem o valor que tem, eles não sabem o potencial que tem, eles não sabem, eles não entendem. Por isso que eu estou aqui para tentar te explicar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está fazendo você entender esse negócio. Está entendendo? Então veja bem. Então, enquanto Jesus orava, o pessoal estava ali remando o seu barco, né? Mas de repente, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagina o pessoal remando e o vento contrário. Que dificuldade. Às vezes não tem uma fase da vida que você está remando na vida, batalhando, mas parece que tem algo te empurrando, né? Então, evidentemente, se torna mais difícil para remar, no sentido do remo, né? Ali no barco. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam com dificuldade. Estavam passando ali uma situação muito delicada. Acredito eu que até então não tinham passado por isso. É aí que está o detalhe, minha gente. Você tem que entender que cada dia, ou cada semana, ou cada mês, nós vamos ter novas experiências com Deus. São experiências de vida, né? Experiência de vitória, experiência de superação, experiência, e você cresce. Quando Deus, preste bem atenção, quando Deus está naquela tempestade ali, quando Ele está naquilo ali, você sai fortalecido, você sai com mais coragem, com mais ânimo, entendeu? Quando é algo do inimigo, do diabo, Satanás, as forças do mal, aí Jesus tem que entrar em ação para resolver a situação. Então, quando é algo do inimigo, ele vai deixar coisa ruim, ele vai deixar, vamos assim dizer, um caos muitas vezes. Porque Jesus diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. E esse ladrão nós dizemos que é quem? O inimigo. Né? O inimigo que não é uma pessoa, é um ser espiritual do mal. Né? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então essa é a missão do ladrão, do maligno. Ele tenta roubar a sua paz, roubar a sua alegria, matar a sua esperança, destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir os seus negócios, não é? Só que Jesus diz no mesmo versículo de João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a proposta de Jesus
é muito melhor, é muito melhor. Inclusive, às vezes tem gente que fala, às vezes a pessoa fala sem notar assim, a frase, mas quero deixar bem claro, Deus não disputa com o diabo, Deus está acima de tudo. É uma incoerência eu dizer que tem a força do mal e a força do bem. Jesus está acima de tudo. Em Mateus 28, 18, só você lê a Bíblia. O problema de muitos cristãos é que eles não conhecem a palavra. E daí eles apanham, né? Estamos nós aqui para te ensinar, então. Mas você tem que ler a Bíblia também, né? Mateus 28, 18, palavras de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder no céu e na terra está com Jesus. Está com Jesus. Então, o nosso inimigo está bem lá atrás. Ele não está com nada, não. Você está entendendo? Então, Jesus é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está aqui comigo. E Ele está aí com você também, certamente, né? Bom, enquanto Jesus orava, Jesus, então, terminou sua oração. Aí ele foi ao encontro dos seus amados discípulos. E, com certeza, Jesus sabia que ia ter um problema no meio lá da navegação. Jesus já sabia, com certeza, né? Então, diz a Bíblia que os discípulos estavam tão apavorados e, para variar, eles começam a vislumbrar, ver em alta noite, eles começam a ver um negócio andando sobre as águas. Eles começaram a alguém se movimentar sobre as águas. Aí eles disseram, é um fantasma, é um fantasma. Ficaram apavorados, achando que era um fantasma. E diz assim, algo assim na época, que havia alguma coisa assim que eles falavam sobre fantasma naquela época. Vamos assim dizer, né? Às vezes até hoje falam-se, né? É um fantasma. Aí gritaram com medo, virou todo mundo gritando com medo. Uma turma de homens medrosos. Mas a gente não pode falar mal desses discípulos, não. Porque se fosse eu e você que estivesse naquele barco, a gente também ia dar umas berradas, não é? Não? Dar uns, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É um fantasma, socorro, me ajude. Eu tenho certeza, então a gente não pode dizer que aqueles homens não tinham fé. A gente também, quantos gritos a gente não deu em alto mar da vida, né? E pensa, meu Deus, é um fantasma, é um bicho-papão, é um não sei o quê, e começa a inventar nomes e mais nomes, e vai ver, não é nada daquilo, né? Ou seja, não era um fantasma. Aí Jesus falou, tem de bom ânimo, deve estar dando um grito, né? Um brado, né? Sou eu, não temais, quer dizer, não tenham medo, sou eu. Ele falou, e eles ouviram, opa, conhecemos essa voz. Aí Pedro, que era mais atirado, né? Um cara mais assim, já queria ir para ver o negócio mesmo. Pedro disse o seguinte, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, eu quero andar sobre as águas também. Se é o Senhor, eu vou andar sobre as águas, aleluia. Oh, glória, que forte isso aqui, né? Ah, ele pediu para Jesus, e Jesus atendeu. Pode vir, meu amigo. Ele disse, vem, pode vir. Vem, pode vir. Jesus liberou, pode vir que eu garanto. É isso aí, minha gente. Quem anda com Jesus, ele garante. Ele garante. Jesus chamou, Jesus convocou, Jesus te nomeou, Jesus te deu algo para fazer, então faça. Faça, não fique se comparando com o outro, tá? Faça. Você que acabou de entrar numa empresa, você que acabou de entrar num cargo de confiança, você que acabou de entrar num cargo de diretoria, ou um CEO, sei lá, você que entrou num negócio, seja pequeno, médio ou grande, e você entrou no lugar de outro, você foi promovido, entrou no lugar de outro, e de repente esse setor está meio uma bagunça. Pare de ficar dizendo que é o outro que fez errado. Conserta então, você foi contratado para consertar, você foi contratado para pôr, né? É igual mania de político, né? Sem querer alfinetar, mas já alfinetando, né? Os caras entram no poder e ficam acusando o outro. Faça, se está errado, acerte, faça melhor, capriche. Porque é muito fácil, o outro errou, o outro falhou e deixou essa bomba para resolver isso aqui. Resolva! Se você entrou nessa empresa e já tem um problema para resolver, resolva! Você foi contratado para isso, seja em qualquer setor, em qualquer área. Você está entendendo? É isso. Você acha que Deus vai te colocar num lugar só para ficar na rede, tomando suco de laranja, suco de abacaxi, suco de melancia, suco de limão, né? Ou um refrigerante se você gosta, e ficar lá só 365 dias só numa boa, meu irmão? Não é assim não. Vai ter momentos de estar na rede, e vai ter momento de ir na pesca, e vai ter momento que vai ter que pôr a mão na obra, meu amigo. É isso aí. Está pensando o quê? Está pensando que Deus vai trazer? Deus não é garçom. Vem aqui, Deus, me sirva aí uma picanha, me sirva não sei o quê, me sirva não sei o quê. Fale com Deus, faça a tua parte.
Então, voltando ao texto bíblico aqui, né? Vamos voltar aqui. Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. Mas Pedro quis confirmar: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, quero te encontrar por cima das águas. Olha que encontro maravilhoso, né? Por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, fica imaginando como é que foi essa cena, né? Imagina, o cara está no barco, aí você pôr o primeiro pé, né? Ele pôs o primeiro pé, certo? Ele testou, não, tá firme aqui. Aí foi o segundo pé. Opa, agora que cena sensacional, andar sobre as águas. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Ele começou a andar, foi andando com fé. Andando com fé, vai andando com fé. Essa é a nossa vida. Pegue isso aqui literalmente. Vai andando sobre o mar. O mar representa ali aquele momento de turbulência, mas Jesus mandou, vai dar um passo de cada vez. Dá um passo aqui, dá um passo ali. Não sai correndo, não. Vai devagar também chega. Vai dando um passo aqui, um passo ali. Vai dando um passo, vai dando um passo, vai dando um passo. Enquanto você está dando esses passos da fé, evidentemente vai vir tempestade, evidentemente vai vir algum tipo de coisa para tentar te bloquear, te parar, mas tu não vai parar, meu irmão. Tu aí do Rio Grande do Sul, tu de Santa Catarina, ou nós do Brasil, não vamos parar, porque Deus está no controle, minha gente. É isso que Deus está falando para você, certo? Então ele foi dando passo. Foi dando passos de fé. Mas a Bíblia diz, mas, sempre tem um mas, né? Um contudo, um porém aqui. Mas Pedro começou a sentir um vento forte. Quando ele começou a sentir um vento forte, de novo teve medo. Você prestou atenção que o medo nos paralisa? O medo nos bloqueia? O medo nos atrasa muitas vezes. Por causa do medo eu não avancei em algo, por causa do medo você não avançou em algo, e era só, o medo era um gritinho fraquinho ali, você achou que era um gritão, que era um fantasma, sei lá o quê. Então o medo te paralisa. Então hoje, agora, esse momento é o momento de você vencer esse medo que tem te escravizado, esse medo de trabalhar, esse medo de falar em público, esse medo de fazer alguma coisa, esse medo tem que sair. Tem medo que com técnicas você aprende a vencer, mas tem medo que é medo espiritual, e medo espiritual é só Jesus. Entendeu? Tem certos medos, por exemplo, falar em público, conversar, tem técnicas, treinamentos que você faz e você aprende. Entendeu? Mas tem coisas que são espirituais. E problema espiritual, só Jesus para resolver. Por isso que você está conectado aqui com o agir de Deus. Porque Jesus tem algo para fazer na sua vida. Acalma o teu coração. Não tenha medo. Mas Pedro começou a ter medo e começou então a afundar-se. Ir para o fundo, ele começou a se afundar. Então o medo nos afunda, o medo nos leva para baixo, o medo nos enfraquece, e Pedro começou a ficar com medo e começou então a se afundar, foi se afundando, ele foi se afundando. Mas deu tempo dele clamar a Jesus. E ele clamou: Senhor, salva-me! Deu tempo dele clamar, né? Senhor, salva-me! E logo Jesus, ainda bem que foi logo, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, olha o que Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então entrou o medo e a dúvida. Preste atenção, medo e dúvida te paralisa, te bloqueia, e você não prossegue no projeto, não caminha no projeto, desiste fácil. Então hoje você tem que vencer esse medo, você tem que vencer essa dúvida. Gente que só tem dúvida. Será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Aí ele começa a perguntar para 10 pessoas. Aí cada um tem uma opinião, ele fica mais confuso ainda. Então não é para perguntar para muitas pessoas, porque às vezes você tem que decidir. Não confunda perguntar uma opinião de alguém com conselho. Conselho é uma coisa, é outro nível. Dar um conselho ou receber um conselho de alguém, né? Mas mesmo sendo um bom conselho, você tem que decidir. Você vai ter que decidir. Não adianta terceirizar aquilo que você tem que fazer. Tem coisa que eu tenho que fazer que não adianta eu terceirizar. Eu não posso passar nem para minha esposa. Coisa que eu, como homem, como marido, como pai, tenho que tomar decisão. Entendeu? Então,
Os homens que me escutam, será que tem homem me escutando? Deve ter, né? Você é homem. Tem coisa que é você que tem que decidir. Você está jogando tudo nas costas da tua mulher. Sabe aqueles maridos que não tem opinião para nada? Ah, o que você acha, amor? O que você acha, bem? O que você acha? E, na realidade, está com medo de decidir e quer. Ah, e a irmã também não acha. Ah, não sei. O que você decidir, está decidido. Aí fica dois lá, um jogando pro outro. Aquele lenga-lenga lá. Sabe o que é lenga-lenga? Um jogando pro outro. Aí no fim ninguém decide. Ah, amor, tá bom assim, né, amor? Vamos ficar assim mesmo, né? Quer dizer, não muda em nada, irmão. Você tem que decidir, irmão. Então aquilo que você tem que decidir, decida. Aquilo que a irmã tiver que decidir, decida. Então seja, tenha coragem. Jesus não prometeu que seria moleza, gente. Entenda isso. Que tem muita gente que fala assim, vem para Jesus, que você nunca mais terá problema. Não vai ter aqueles problemas da velha criatura, mas vai ter outros problemas, só que Jesus vai estar no negócio. Essa é a grande diferença. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Irmão, é todos, irmão. Presta atenção no que diz a palavra. Tá? Então Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você queria andar sobre as águas? E eu mandei você vir, você veio. Aí você ficou vendo o vento para cá, vento para lá, e você tirou os olhares de mim. Então você tem que entender que você tem que olhar para Cristo. Como você olha para Cristo? As promessas de Deus, o que está na Bíblia, na palavra do Senhor. Acreditar, crer. Então diga para você hoje, diga sim. Se você pode dizer, diga. Se você pode falar para você em voz alta, fale. Se não puder falar, então pense pelo menos, diga assim, hoje eu estou vencendo este medo e esta dúvida. Estou vencendo o medo. Estou vencendo a incredulidade. Pare. A Bíblia diz no livro de Tiago, ele comenta alguma coisa sobre a pessoa que está na dúvida. Ela está indecisa. Então ela não vai para frente. Ela não prospera em nada. Por quê? Vem medo, vem dúvida, vem um monte de coisa na cabeça dela. Mas hoje, esse momento que você está me escutando, é a hora da sua virada. Tome uma atitude. Como eu disse e vou repetir. Se fosse eu e você que estivéssemos lá no barco, lá, com os discípulos, a gente também certamente... Porque a Bíblia fala de Pedro, mas os outros ficaram lá, né? Eu fico imaginando, vamos usar a imaginação. O Tomé. Acho que Tomé devia estar falando assim. Falei para Pedro, falei que ele ia se dar mal. Por que ele foi inventar de pisar nessas águas? Tá vendo? Eu estou falando. Então, os Tomé da vida, eles vêem coisas piores ainda. Mas como Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus deu um jeito lá, ele deu uma chamada no Pedro. Por que você duvidou? Por que você não acreditou? Mas Jesus salvou ele. E ali ele teve essa grande experiência, que hoje essa experiência eu estou passando para você. É só você ler as Escrituras e aplicar na sua vida. Vamos vencer o medo. Vamos vencer essa dúvida. Qual é o teu problema? Vamos vencer hoje. Hoje é dia de cura. Cura física, cura nas suas emoções. Manda embora em nome de Jesus. Essa depressão, essa tristeza, essa ansiedade, essa insegurança. Diga em nome de Jesus. Eu entrego das mãos do Senhor hoje, agora, esta dor, esta enfermidade, essa tristeza, essa amargura. Jesus está querendo te curar hoje, mas declare. Já vai profetizando para você. Vai recebendo o toque do Senhor. Quando Ele toca, tem milagre, tem provisão. E Ele toca de várias maneiras. Ele toca através da palavra. A palavra de Deus tem poder. Então receba o toque do Mestre da Galileia. Tome posse hoje da cura, da restauração, da alegria, da paz, da saúde. Receba o teu milagre hoje. Receba a tua vitória hoje. Tiago capítulo 1, o verso 8 diz: o homem de coração dobre, ou seja, o homem de coração dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Então a pessoa que está com o coração dividido, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Ela não sabe o que é da vida, está indecisa, está confusa. Mas hoje é dia de decisão. Decida seguir a Cristo. Decida chamar Jesus. Porque Jesus está te salvando hoje. Jesus está te curando hoje. E caminhe com Jesus. Não pela bênção, não pelo milagre. Mas Ele te ama. Ele tem planos maravilhosos para você. E para a gente orar, eu encerro com esta colocação aqui já do nosso ensinamento de hoje. Olha só. Para Pedro andar sobre as águas era impossível e para Jesus era algo comum. Ter fé
para confiar na palavra que recebemos é entender que, mesmo sendo impossível para nós, para Deus é comum. Quem aceita a realidade do céu abre mão do natural para viver o sobrenatural. Então, viva o sobrenatural. Creia, você andará sobre as águas dos problemas. Creia que com o Senhor nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra que gera em nossos corações fé, coragem, força e ânimo para continuar caminhando na fé. Senhor, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que tem nos acompanhado de manhã, de tarde ou de noite, Senhor, por esta rádio, por esta emissora, pelo nosso canal no YouTube, que a graça do Senhor alcance a todos e coloco no altar da oração todos os pedidos que chegaram para nós, os mais diversos pedidos, Pai. Pedimos a bênção da salvação desta alma preciosa, da cura divina, da libertação, da provisão financeira e também, Senhor, abençoa os agentes de Deus, aqueles que são semeadores do Ministério Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento, de prosperidade, de abundância para todos que têm a sua vida com uma vida generosa, que não deixa para amanhã o que tem que fazer hoje. Que a bênção do Senhor Jesus alcance a todos e que o Senhor venha acalmar essa tempestade. Ou mesmo diante de uma tempestade da vida, venha dar força e coragem e ânimo para esta pessoa, em nome de Jesus. Abençoa também os aniversariantes do dia e todos tenham um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, ou seja, a hora que essa pessoa ouvir esta palavra, ela seja tocada pela palavra e receba o milagre. Abençoa a água que nós separamos, que após essa oração se torne um remédio espiritual. Abençoa as contas a pagar e a receber, receber e a pagar, e as empresas, empresários, empreendedores, trabalhadores, assalariados, aposentados, e que não falte nada neste lar. Assim nós oramos, Pai, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.